pastor que vai falar hoje à noite, que recebeu o nosso convite. Eu fiquei encantada, gente, quando eu falei com ele, parecia que eu já conhecia o pastor. E quando eu mandei uma mensagem, ele recebeu com tanto carinho. Eu falei com o pastor, foi pastor Marinho, moça, muito bacana, viu? Eu acho que parecia que eu já conhecia ele. Chique demais. Mas antes de... Povo de Deus. Antes do pastor Marinho apresentar o pastor Fernando para vocês, o pastor só vai explicar para a gente que tem uma lembrancinha, né, que vai ser dada lá embaixo depois, e ele vai falar algumas coisas a esse respeito. Irmãos, nós preparamos uma lembrancinha para você levar para casa. E aí, essa lembrancinha ela foi adquirida, então já vem umas frases nela que não foram confeccionadas pelo ministério. Elas já vêm prontas, né? Então, quando você, aí depois que montou, de repente descobriu algumas frases lá que não tem muito assim a ver com a nosso costume, né? Nossos usos e costumes presbiterianos, tá? Você verá uma frase lá, por exemplo, se aparecer uma frase, acenda uma vela, então corta e joga fora. O crente não acende vela nem vai exaltar. Mas tem uma frase lá assim, tem outras frases, e aí você já é maduro, você sabe julgar todas as coisas, né? Então é porque a coisa já vem pronta e nós montamos. Você vai ver que foi com muito carinho, foi montado, tudo é um presente para vocês, né, como casal. Mas aí, filtra, tá bom? Tá? Na verdade, a gente esqueceu então de dar as instruções, né? Na verdade, vocês vão receber e vão ver. Nosso objetivo, né, do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Pedro Leopoldo é que os casais estejam cada vez mais assim, sabe? Que negócio de cutícula e unha, Mais colado, sabe? Cada vez mais cutícula encravada, sabe? É isso que a gente quer. Então, assim, são algumas tarefas, não é nome de tarefas? Tradura depois. Que uma por dia. E é interessante, nós queremos muito incentivar vocês a fazerem as tarefas, as coisas que estão propostas. Não é nada sacrifício não, viu gente? Tudo muito bacana. E outra coisa também, nós vamos montar, o Ministério de Casais vai montar um questionário. Nós queremos feedback de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando disso que vocês vão receber hoje, e nós vamos enviar para vocês daqui a uns dias. Aí vocês respondam, tá? E mandam para a gente. E quando vocês vão receber hoje, por favor, procurem diariamente cumprir o que está lá proposto na tarefa do dia. Deus abençoe. É uma tarefa para o casal, viu? Tá? Então vocês vão tirar o papelzinho lá e aí vai olhar, e aquela é uma tarefa para vocês fazerem como casal, tá bom? Mas aí toma cuidado com isso aí, só para ajudar, tá? Nós queremos também agradecer todos que vieram, né? Então superou a nossa expectativa, porque nós tínhamos só 40 vagas, né? Para 40 casais, e ficou gente de fora. E do próximo nós vamos aumentar lá o salão, e aí, se Deus quiser, nós vamos colocar todo mundo aí, tá bom? Passou. Então, o pastor Fernando, ele é um dos pastores lá da 8ª Igreja, né? É nosso parceiro, nosso amigo, nosso companheiro de ministério, e nós queremos orar por ele, para abençoar a vida dele, a vida da sua esposa, da sua família, e queremos abrir o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem, né, para falar através dele na nossa vida. Vamos orar então? Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer, Senhor, por esse grande privilégio que nos dá de viver esse momento de comunhão aqui, Senhor. O Senhor falou, Pai, que é na comunhão que o Senhor derrama a sua bênção. Então nós temos certeza, Pai, que hoje nós seremos abençoados por Ti. Ó Deus, e queremos também abençoar a vida, Senhor, do pastor Fernando. Ó Deus, queremos colocá-lo debaixo das Tuas santas mãos. Que o Senhor dê a ele, Senhor, capacidade de expor aquilo que o Senhor já falou ao coração dele. Ó Deus, que essa palavra venha impactar, Senhor, a nossa vida como casal. Queremos abençoar a sua família também, Senhor, e pedir as tuas ricas bênçãos, ó Deus, em todas as áreas que ele estiver trabalhando, Senhor, no seu ministério. Que o Senhor cubra a vida do teu servo, Senhor, dê unção a ele, Pai. Pedimos isso, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir que apresente a esposa. Com certeza. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pastor Marinho me apresentou, meu nome é Fernando.
sou pastor auxiliar lá da 8ª Igreja, estava de BH, pastor Gerê. O meu ministério lá é de jovens casados, para quem tem de 0 a 10 anos de casado. E a gente fez nosso jantar de casais ontem, foi uma bênção também. O Senhor derramou graça sobre nós. Estou aqui com minha esposa, Karine. Aqui nós vamos fazer 10 anos de casado esse ano. Em novembro nós completamos 10 anos de casados. Temos uma filha chamada Helena, está lá em casa com a vovó, tem 4 anos, e minha esposa está grávida do nosso segundo filho. O Heitor está vindo aí, dezembro, em nome de Jesus, estará conosco. Conto com as orações dos irmãos, igreja linda. Agradeço o convite, pastor Marinho, toda a equipe de liderança, do Sede Família de vocês, uma bênção. E eu preparei uma palavra que está lá na primeira carta de Pedro. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Pedro. Recebi o convite com grande alegria, privilégio, prazer estar com vocês. O pastor Jeremias mandou um abraço também a todo o nosso conselho. Uma bênção estar com vocês. E para falar sobre esse namoro que não acaba, ficar casado, mas continuar namorado, é uma bênção, hein? Ser casado e namorado ao mesmo tempo, porque com o casamento o namoro não acaba, ele só melhora, né? Ganhamos um plus, um a mais, ganhamos novas responsabilidades, mas também novos privilégios, que só casado tem. Isso é uma bênção, coisa que o Senhor derrama sobre nós dia após dia. Mas antes de ler o texto, queria que vocês refletissem comigo um pouco. A carta de Pedro fala a respeito da vida do cristão no mundo. Os cristãos que são peregrinos e forasteiros, eles não pertencem ao mundo, mas estão no mundo, estão peregrinando, somos nós. A gente peregrina nessa terra, mas a nossa verdadeira cidadania é o céu, a Jerusalém celestial. Quando a gente pensa nisso, a respeito de forasteiros e peregrinos, gente diferente, a gente pensa em cultura diferente. A gente está aqui num friozinho, todo mundo se veste mais bonito, no frio não fica, todo mundo mais elegante, mas está todo mundo vestido parecido. As moças e os rapazes, todos bem elegantes, mas somos todos parecidos, porque temos todos a mesma cultura. Nos vestimos da mesma maneira, falamos da mesma maneira, temos gostos parecidos. Mas se entrar alguém aqui diferente, se entrar um japonês, um chinês, alguém do outro lado do mundo, logo você vai perceber que ele é diferente, que ele é gringo, seja pela roupa, pelo idioma, pela maneira de falar ou de se comportar, perceberemos que ele é diferente, porque ele não é daqui, porque é forasteiro. E assim somos nós no mundo, somos diferentes, porque somos forasteiros. E se somos diferentes, a nossa cultura é diferente. Existem muitas culturas diferentes. Lembra aí quando você estava namorando? Porque sabem que nem casais, 30, 40, 50 anos de casado. Mas lembra aí quando você estava namorando? Você foi a primeira vez na casa do sogro e da sogra. A família era diferente? Tem família que almoça na mesa. Tem família que almoça no sofá. Tem família que é barulhenta. Todo mundo junto, falando junto ao mesmo tempo. Tem família que é mais reservada. Tem família que gosta de ficar todo mundo agarrado. Tem família que todo mundo fica separado. Eu e minha esposa viemos de famílias completamente diferentes. A família dela é crente. Todo mundo junto, pai, mãe, os irmãos dela, ela, um núcleo familiar muito forte. Lá em casa eu vim de um lar de pais separados. Muitos irmãos separados, de família toda dividida, separada, uma cultura completamente diferente. E quando encontra, dá choque, não dá? Você vai almoçar na casa da sogra, do sogro, você vê aquele povo estranho e fala, que povo doido é esse? A minha esposa tomou esse choque quando foi na casa. Que povo estranho é esse que conversa alto, que grita, que quando está conversando parece que está brigando. É assim também? Tem uns que são assim também? Você está conversando, mas você está falando tão alto que parece que está brigando. Lá em casa era assim, eu falo, carinho, calma, está normal, não tem ninguém brigando. Quando você vê uma cadeira voando, é porque a briga começou. Mas só estão conversando. Mas tem família que é assim. E tem, como eu disse, as famílias que a gente mistura e forma a nossa. Um casal que vem de lares diferentes e forma um lar novo, uma família nova. E essa família nova que se forma é uma família crente que ama o Senhor, tem uma cultura diferente das famílias do mundo. Quando a gente fala de casamento e a gente vai analisar o que dizem fora, muitos vão dizer assim, enforcou.
O homem enforcou. Perdemos um guerreiro. Perdemos um jogador do time. Tem as mulheres vão dizer, aí perdemos uma colega para passear, para sair. O mundo tem uma visão depreciativa do casamento. O mundo tem uma visão de pensando que o casamento é algo que põe fim na diversão, que põe fim no namoro, que põe fim nas alegrias, que parece que vai ser uma vida chata, onde você vai ser você e seu esposo, você e sua mulher, e você está preso. Mal sabem eles que essa é a verdadeira liberdade. Quando nós casamos, e casamos os jovens, na empresa que eu trabalhava, uma moça falou assim, você tem que casar mesmo, porque crente é chato, não faz nada, tem que casar novo, vocês não fazem nada para aproveitar. Mal sabem eles, nós somos os que mais aproveitam. Quanta festa gostosa a gente faz, quanta comida boa. Pensa, festa de crente tem que ter comida, e é boa, a gente bate papo, música boa como a de hoje, que louvor maravilhoso, que bênção, que vozes, que nem sei que instrumento você tocou, mas é trompete, eu sei que ficou sensacional, e o coração enche de alegria. Essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira liberdade, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não aquilo que a nossa carne deseja, não aquilo que o mundo quer impor sobre nós, como uma cultura que quer dominar, e a gente é livre para fazer o que quiser, menos se for a vontade do Senhor. A mulher pode ser o que ela quiser, menos mãe, esposa, dona de casa. A mulher é livre para fazer o que as doutrinadoras querem doutriná-la para ser. A liberdade é condicional. Você é livre, desde que você concorde comigo. Você é livre, desde que você pense a mesma coisa que eu penso. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade nós só temos no Senhor. E a gente pode e deve experimentar essa verdadeira liberdade que vem fruto da nossa verdadeira cidadania dentro do nosso casamento. E assim nós vamos ver um namoro que não acaba. Um namoro que dura e dura e dura e não tem fim. Não fica aquele casamento chato, enjoado, de gente rabugenta, mas de crente feliz, que sabe que escolheu a melhor parte. Mas olha comigo o texto que eu quero falar com vocês hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior no coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como dizia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filha, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar mais uma vez? Para o Senhor ministrar essa palavra para a nossa oração. Junta com sua esposa, com seu marido aí, peça para que o Espírito Santo ministre essa palavra ao nosso coração, no nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado porque a palavra do Senhor foi lida. Muito obrigado porque a palavra do Senhor é santa, perfeita, infalível. Muito obrigado porque temos o privilégio de sermos o povo da aliança do Senhor. Estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. E o Senhor é este Deus fiel que derrama sobre nós graça abundante. Visita cada casal nessa noite, Deus, cada coração, que haja quebrantamento, que haja uma unção poderosa da parte do Senhor, Deus, que invade o nosso coração, que muda, Deus, a nossa história, que nos dá entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos nos alegrar naquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. No nome de Jesus,
Amém. O mundo diz uma coisa, a palavra de Deus diz outra. O mundo tem a sua cultura, a palavra de Deus tem a verdade eterna. E é isso em que se trata a primeira carta de Pedro. Nós temos uma igreja perseguida, forasteira e peregrina, dispersa, que está sofrendo grande perseguição, grandes ataques, e os cristãos não podiam comprar, vender, não podiam trabalhar, não podiam ter relacionamento social, não podiam fazer nada, porque eles não tinham status de cidadão. Eles eram forasteiros e peregrinos. Eram como alguém que vai para um país sem ter um visto, e lá tem que fugir das autoridades. Um pouco do que está acontecendo com os brasileiros e com os imigrantes nos Estados Unidos, e a gente viu essa semana em Portugal, né? Estão mandando deportar um tanto de brasileiro. É como se você estivesse num lugar e não pudesse ficar lá. Assim era a vida dos cristãos na época. E Pedro escreve essa carta para animar aquela igreja. Olha, vocês são forasteiros e peregrinos, vocês não têm lugar onde vocês estão, mas o lugar de vocês está garantido, porque é Jerusalém celestial, a viva esperança que há de ser revelada no último dia, e uma esperança que não fica velha, que não murcha, que não desbota, uma esperança que não é vazia, que não é em vão, é uma viva esperança, porque ela vai se manifestar, e nós receberemos da parte do Senhor o prêmio máximo, que é estarmos face a face com o nosso Deus para toda a eternidade, na cidade santa, na cidade eterna, a Jerusalém celestial. Aí Pedro vai dizer que esses cristãos que são forasteiros e peregrinos, eles são na verdade a construção da casa do Senhor. Somos cada um tijolo colocado na parede do templo, que é o próprio Deus, que é a presença do Senhor em nós. Então nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos dono, nós temos lugar, nós temos Deus. Nós não estamos jogados no mundo, não estamos perdidos, não estamos à deriva. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Nós vamos para a casa do nosso Pai, e lá tem lugar para cada um de nós. Essa é a nossa grande esperança. Só que com a cultura de lá, sabendo que temos lugar, sabendo que o nosso lugar é a Jerusalém celestial, vivemos aqui por enquanto, mas já refletimos aqui a nossa verdadeira cidadania. E como que essa verdadeira cidadania se manifesta? Aí Pedro vai dizer, na sociedade, quando os inimigos se levantarem para falar mal de você, você trata ele bem, porque quando ele falar mal de você, ele vai ter que calar a boca, porque ele vai ver que crente é diferente. Porque quando ele for fazer fofoca, ele vai falar assim, daquilo lá eu não posso fazer, eu queria achar uma coisinha para falar mal daquela fulana, mas ela não me dá um motivo, porque eu queria falar mal dele, mas ele não deixa, porque aqui na empresa todo mundo fica cantando as funcionárias, todo mundo fica olhando as outras moças, mas você não, você respeita a sua esposa. Por que você é diferente? Aqui todas as mulheres ficam fazendo fofoca na cozinha, mas você não faz. Você trata todo mundo bem e com educação. Por que você é diferente? Porque a minha cidadania é outra. Porque na minha certidão de nascimento fala que eu nasci na Jerusalém celestial. Pode estar até Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, qualquer outra cidade, mas a minha verdadeira cidadania é a Jerusalém que está lá no céu, reservada para mim. E eu manifesto a minha verdadeira cultura, que é a de lá, e é diferente daqui. E a gente manifesta a nossa verdadeira cidadania na sociedade, no trabalho, onde o Senhor nos plantou, mas ainda de maneira mais evidente e importante, dentro da nossa casa. É dentro do lar que nós demonstramos quem nós verdadeiramente somos, porque aqui, como eu disse, está todo mundo bonito, coloquei até um terno para vir, todo mundo bonito, mas e dentro de casa? Será que todo mundo é bonito ou tem gente que fica feia? Só é bonito na igreja. Então nós precisamos observar essas coisas, e nós vamos olhar o texto mais de perto. Você fica com sua Bíblia aberta, por favor, que eu vou dar alguns pontos para a gente aprender a manter a chama viva do casamento. Como podemos ser esses que mantêm o amor vivo dentro do casamento e sermos namorados para sempre, com 30, 40, 50, 60, 70 anos de casados, no nome de Jesus. Olhando para o texto, a primeira coisa
que eu escrevi aqui, eu anotei, a gente precisa aprender. Nós precisamos entender que o amor permanece quando ele é baseado em atitudes espirituais e não apenas em emoções. O nosso amor deve ser baseado em atitudes espirituais e não apenas em emoções. Olha comigo o versículo 1 e 2 de novo. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, temendo o Senhor, servindo, sendo essa mulher serva, sendo essa mulher sábia. Nós ganhamos o casamento dentro da nossa casa. Ganha o casamento com briga, ganha o casamento com discórdia. Você chega lá, a mulher crente, teme ao Senhor, chega lá com o marido, e o marido não é tudo aquilo que você sonhou que ele fosse. Aí você chega em casa e fala assim: bem que minha mãe me avisou, não devia ter casado. Bem que minha mãe me falou, todo mundo me avisou e eu casei com ele. Assim você ganha seu marido? Nunca. A mulher ganha o seu marido obedecendo a palavra, no temor do Senhor, sendo submissa. E essa submissão é uma submissão relacional, uma submissão que não é subserviência. Quando a gente fala de submissão, pode ser que arrepie os cabelos, pode ser que algumas mulheres é igual o gato quando falam, sobe o cabelo da nuca, mas vamos entender direito. Submissão não é subserviência, não é ser menor. Submissão é entender que nós temos um propósito, e o propósito é glorificar o nosso Deus. E o nosso Deus determina tudo quanto acontece, inclusive como deve ser organizada as famílias de acordo com a palavra dele. Então, de acordo com a palavra do Senhor, nós temos Deus, que é a cabeça de Cristo, Cristo que é a cabeça do homem, e o homem que é a cabeça de sua esposa. Então, se você pensar que submissão é a esposa ser menor que o homem, você cria um problema teológico enorme, porque você vai começar a entender que Jesus é menor que o Pai. E nós entendemos, na nossa teologia, que o Filho é eternamente gerado do Pai, consubstancial, da mesma substância, do mesmo gênero, coeterno, o mesmo Deus, um Deus único, mas que são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito não é nem o Pai nem o Filho. São três, mas são um. E um não é menor que o outro, e um não é subserviente ao outro, mas na economia da Trindade, naquilo que desde a eternidade esse Deus Santo determinou-se que o Filho viria e se submeteria à vontade do Pai para comprar um povo que foi eleito desde a fundação do mundo, a saber, nós. Então, se você pensa que a mulher é menor que o marido por causa da submissão, você precisa rever seus conceitos. A mulher está debaixo do propósito eterno, assim como o Filho se submeteu ao propósito eterno do Pai, que estabeleceu desde a fundação do mundo. Vocês estão comigo? Amém. Então, nós entendemos a submissão olhando para aquilo que Deus determinou para a família. E Deus determinou que cada mulher seja submissa ao seu próprio marido, porque assim nós obedecemos aquilo que o Senhor instituiu no leito familiar. Dentro da nossa casa, nós temos o cabeça, que é o marido, e a esposa, que é a sua auxiliadora. Só que aí vem a pergunta: maridos, quem aqui tem coragem de levantar a mão e falar que na sua casa é você que manda? Deixa eu ver se tem alguém aqui para fazer isso. Corajoso? Não tem, né? Não tem nenhum doido? Não tem doido. O homem esperto sabe que... Eu não levantei porque ela falou que não era para levantar. O pastor sábio. Palavra de sabedoria. Nós entendemos que a nossa esposa é essa bênção que o Senhor nos deu, e mesmo sendo essa mulher submissa, nós estamos aqui para servi-la. E na minha casa quem manda é minha esposa, e aí de mim se falar o contrário, mas ela é submissa a mim. Parece um paradoxo, né? As mulheres são submissas, mas quem manda é elas, e glória a Deus por isso. E o casamento vai bem, e o casamento onde a mulher está feliz, está tudo bem, estamos felizes, não é? Então, meu irmão, faça essa mulher feliz para ser feliz também. Mesmo submissa, continue obedecendo.
continue comprando o que ela quer. E anota bem a lista de compras e não esquece de comprar nada. E se você estiver na dúvida, você manda foto da compra. É esse ou esse? Você vai comprar errado, para não dar problema depois. Minha esposa é confeiteira. Aí ela mandou eu comprar leite condensado. Tem 1 milhão de marcas. Aí outro dia eu descobri que tem porcentagem de gordura diferente em cada marca de leite condensado. Menor ideia que isso existe. Imagina você comprar o errado. É lógico que sabe. Mas eu sei. Menor ideia. Aí eu tenho que filmar, fazer uma videoconferência. É esse aqui? Você tem certeza que é esse? Aí vai tudo bem. Então, o segredo do casamento é saber isso. Tem propósito. E o propósito foi o nosso Deus estabeleceu desde a eternidade. Mas não só isso. Tem essa família que tem o propósito de Deus relacional, que é a submissão, entendendo que é o Senhor que estabelece, é o Senhor quem define, é Ele quem governa, mas também há um propósito devocional, o propósito do testemunho. A mulher ganha o seu marido com o seu bom proceder, com o seu testemunho, para quando o marido olhar e falar assim, essa mulher mudou, essa mulher é enjoada, essa mulher queimava o arroz, agora foi para a igreja e virou uma bênção. Essa mulher fofocava para as irmãs e para a mãe dela, só falava mal de mim. Agora vive me tratando bem, me elogiando. Eu quero lá conversar com esse pastor para saber o que ele está ensinando essa mulher. Que ela mudou. Agora até eu quero ir para essa igreja. O que esse povo está ensinando? Que essa mulher mudou tanto, que está uma bênção, me tratando bem, fazendo de tudo. Glória a Deus pela vida dessa mulher e glória a Deus pela vida do pastor que ensina e da igreja que caminha, que discipula, do ministério de família, das mulheres mais velhas que dão exemplo. E assim, com o testemunho, nós vamos cumprindo esse propósito devocional dentro da nossa casa, um dando bom testemunho para o outro e mostrando que a gente é crente, e mostrando que a gente ama o Senhor, e a gente não faz para aparecer para ninguém, porque uma coisa é a máscara que a gente usa para fora de casa, outra coisa é dentro de casa quando a gente não está com máscara. Então, é dentro de casa que a gente cumpre esse propósito devocional e de bom testemunho, para a gente ganhar a nossa família, para a gente ganhar o nosso casamento. Mas tem esse propósito devocional, esse propósito relacional, tem o propósito devocional e tem o propósito libertador, porque esse marido que observa a mulher obedecendo, ou essa mulher que observa o marido obedecendo, ele é ganho sem palavra, e é liberto, e ele é transformado, o evangelho alcança, e a família é transformada, e o marido que bebia não bebe mais, e o marido que vivia no boteco não vive mais, e o marido que reclamava da esposa ir para a igreja agora vai junto, e os filhos estão na escola bíblica infantil, e a família prospera, e o povo de Deus avança, e o casamento é transformado, e a gente passa a tratar um ao outro melhor, e não tem confusão, tem amor e carinho no lugar, tem palavra de afirmação, tem gente que trata bem um ao outro. O propósito transformador e libertador é cumprido no Evangelho, porque o Evangelho transforma e liberta, e nós temos cura dentro da nossa casa, e é o Espírito Santo de Deus que faz. Aí o namoro acontece, e aí esse relacionamento de amor esse relacionamento que deixa de ser de briga e de confusão e passa a ser um relacionamento amoroso, de gente que entende o propósito e sabe que nós amamos ao Senhor, e porque amamos ao Senhor, amamos uns aos outros, e a gente quer viver bem dentro de casa, gente crente, gente que entendeu o propósito e o chamado. Mas o texto continua. Além de entendermos que o amor que permanece é esse amor que é baseado em atitude, nós precisamos entender que namorar para sempre exige uma beleza que não é uma beleza da roupa ou da maquiagem, é uma beleza interior. Olha comigo o texto, versículos 3 e 4, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A cultura exalta a beleza, a cultura exalta as roupas caras,
as joias finas. A cultura exalta os belos corpos trabalhados nas academias, onde quer que seja. A cultura exalta aquilo que os olhos veem, mas o Senhor exalta aquilo que os olhos não podem ver. O Senhor se agrada daquilo que nós não conseguimos enxergar, porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado. O Senhor se agrada de uma beleza que o olho humano nenhum pode ver, mas o Senhor vê todas as coisas, porque ao Senhor ninguém engana. Diante do Senhor não há mentiras. Então, para a gente ter esse namoro que permanece para sempre, nós precisamos de uma beleza que permanece para sempre, porque a beleza exterior um dia acaba. Aquele que era jovem um dia vai ficando mais velho. A beleza dos 20 anos, quando chegar nos 90, já não vai ser a mesma beleza, mas a beleza interior permanece. E diferente da exterior, ela avança e cresce em sabedoria, em conhecimento, em intimidade com o nosso Deus, em experiências com o Espírito Santo, numa vida construída junto de um casal que sabe que tem um Deus e que serve a Ele dentro de casa. Então, a verdadeira beleza é uma beleza que a cultura não consegue entender, porque a verdadeira beleza é a beleza da piedade. A verdadeira beleza é a beleza de quem vive face a face com Deus, de quem entende que a nossa vida é vivida diante do Senhor o tempo todo, não só dentro da igreja, não só quando os outros estão vendo, não só nas visitas familiares, não só quando tem visita na nossa casa, mas quando ninguém está vendo, quando não tem olhos nos vigiando, quando a gente não precisa aparecer para ninguém, quando a gente não precisa usar máscara, quando a gente não precisa fingir, a verdadeira beleza aparece. Ou a verdadeira feiura, vamos saber, né? Sabe? Pode ser uma beleza, pode ser feiura, mas o povo de Deus é bonito. O povo de Deus é elegante. O povo de Deus sabe se vestir. O povo de Deus tem perfume cheiroso. O povo de Deus nem precisa de harmonização facial. Faz uma harmonização do coração. O Espírito Santo que faz, ele não erra. Não fica aquelas caras quadradas. Não fica aqueles queixos assim, tipo, como é que é o nome daquele cantor lá, sertanejo? Gustavo Lima não, o Eduardo Costa, com a cara de Power Ranger, sabe? Quando faz a transformação e coloca o capacete. A harmonização facial do Espírito Santo é perfeita. Ela é feita pelo próprio Deus e quebranta o nosso coração, e muda a nossa história, e muda a disposição do nosso coração. O que a gente queria antes, a gente já não quer mais. E aquela eterna luta que Paulo fala, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E nós vamos lutando, e o Espírito Santo vai mudando e quebrando nossas quinas e nos endireitando o caminho. E nós vamos andando, confiados no Senhor, adquirindo essa beleza, que é uma beleza de dentro, que a gente não perde, a gente só aumenta, só acumula, e cada dia fica melhor. E o crente está sempre assim, ó, finos trajes do Espírito Santo. Então, essa beleza, ela não é uma beleza que a cultura prega, mas é uma beleza que Deus vê. É uma verdadeira beleza, que é uma beleza fruto da piedade, que é uma vida vivida face a face com Deus. E essa beleza é uma beleza que conquista todos, e todos esses podem ver e entender que você tem Deus. É uma beleza que atrai, é uma beleza que traz para perto, sabe? De crente que é legal, não é de crente que é chato. Sabe aquele chato? Não sei se tem lá na sua empresa ou na sua família. Aquele que chega e todo mundo fala assim: chegou o chato, e expande o olho. Tem. Se não tem, sinto muito te falar, é você. Mas se você pensou aí, é porque tem. Aquele chato que chegou e chegou o chato. O crente é o legal. Chegou o crente, glória a Deus. Eu precisava de uma palavra boa, eu precisava de um amigo, eu precisava de gente para poder desabafar, eu precisava de uma oração, eu precisava de um ouvido que escuta e não julga, eu precisava de alguém que eu possa confiar. Sabe, esse, que sejamos nós, que tem essa verdadeira beleza, tanto para os de fora quanto para os de dentro, e principalmente para o mais de dentro, que dorme junto com a gente, que divide a cama,
que você acorda e deita e divide a escova de dente, divide tudo. Uma beleza que traz para perto. Ou você pega o carro e vai, quando você volta do trabalho, você pensa, chegar lá em casa vai ser só reclamação. Esqueci de comprar, esqueci de tirar, esqueci de levar o lixo, esqueci de tirar o cocô do cachorro, esqueci de levar, de buscar, de trazer, de pagar. Só reclamação. Ou você pega o carro e volta para casa e pensa, glória a Deus que eu tenho uma família. Glória a Deus que eu sou casado. Eu vou chegar lá em casa, vou pegar aquela mulher pela cintura e vou lascar-lhe um beijo, que ela vai perder até o prumo. E você chega e dá um cheiro e fala, eu tenho um lar. Foi o Senhor que me deu. E me deu essa esposa maravilhosa, esse marido maravilhoso, mesmo que não seja, mas se glorifica. Deus. Glória a Deus, foi esse que deu. E nós vamos arrumando, cortando cabelo, fazendo a barba, colocando a roupa, né? Melhorando, ficando cheiroso. E nós vamos melhorando. E o Senhor vai agindo. E o amor vai acontecendo. E o namoro vai se mantendo. E a alegria e o prazer de estar junto vai perpetuando. E a gente não vira amigo ou inimigo dentro de casa. Em vez de você ter um namorado ou uma namorada, você tem um parceiro, um brother, que você acorda e cumprimenta. Ou então dá graça e paz, o irmão da igreja. Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Aí você usa aqueles mesmos jargões de crente. A paz do Senhor, varão. Ô, varão. Já pensou em sua vida? De noite, poderia eu te dar um beijo no rosto? Claro, varão. Poderia ser. Mas só que aí. Muito pelo contrário, gente. Sermos esses que não temos fogo. Sermos esses que temos alegria de estar um com o outro. De ter prazer. De chegar em casa e poder beijar, abraçar, sentir o cheiro. De gente que é legal. De gente que tem uma beleza aqui de dentro, não só de fora. De gente que você chega e você tem prazer de estar com sua esposa, e a esposa tem prazer de estar com o marido. E a gente vive a vida comum do lar, todo dia. E você voltar para casa cantando louvores. Eu vou ver a minha esposa. Eu vou ver o meu marido. Glória a Deus por isso. Mas não só isso. O texto continua. Nós, além de, para continuar esse namoro que não acaba, esse namoro que não desbota, como essa esperança que Pedro diz, que existe essa beleza interior, para termos casamentos que duram, esses casamentos vão ser guiados por bons exemplos de fé e respeito. Olha comigo o versículo 5 e 6. Diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós nos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esse casamento que dura, esse namoro que dura, ele deve ser guiado por exemplos de fé e respeito. Nós precisamos nos inspirar em bons exemplos no nosso meio. Casais maduros, gente crente, que vai ter palavra boa para a gente, casais que já passaram o que estamos passando. Lá no meu ministério tem casais que têm 0 anos, tem poucos meses de casado. Tem aqui também, né, que tem 8 meses, falou? Poucos meses de casado. Tem casados que estão no 1º, 2º, 3º, 4º ano, coisas que eu já vivi nos meus quase 10 anos de casado. Então, eu posso dar a minha contribuição, eu posso dizer aquilo que eu já vivi e ajudar esses casais. Mas tem casais que viveram 30, 40, 50 anos que estão aqui, que já passaram as dificuldades que eu passo com 10 anos. E eu posso mirar nesses bons exemplos de gente crente, que ama o Senhor, que conservou a fé, que não desanimou, que não desistiu, que não deu ouvido para o diabo, que quer destruir nossas casas, que quer levantar falso, que quer ver o nosso mal, que quer nos destruir dia após dia. Então, quando a gente olha para esses bons exemplos, para esses casais que já viveram o que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender com eles. Assim como Pedro diz para essas mulheres aprenderem com o exemplo de Sara, que tratava bem o seu marido, que lhe chamava Senhor. Então nós olhamos, mulheres, olhem para as mulheres mais maduras, para as mulheres crentes ao seu redor, que já viveram o que você está vivendo, e aprendam. E homens, aprendam a ser homens com aqueles que já viveram o que estão vivendo. E a gente aprende a ser gente.
que nem minha avó me ensinava, você tem que virar gente. E nós temos que virar gente. E virar gente crente. Gente que sabe viver casado. E se a gente não sabe, a gente aprende com quem sabe. E quem sabe ensina o que está aprendendo. E nós vamos viver assim nesse discipulado, um discipulando o outro. E nós vamos continuando, perseverando em fé e desenvolvendo essa caminhada, onde a liderança vai formando novas lideranças. E esses casais que hoje estão no início do casamento, daqui a pouco serão os líderes do Ministério de Família. E terão novos casais. E os nossos filhos crescendo. E as nossas filhas vão casar com um crente. E os nossos filhos vão casar com mulher crente. E vai ser aqui dentro da igreja. Amém. E a igreja vai crescendo. E o povo de Deus vai avançando, firmado na fé. Não na cultura do mundo, mas naquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Daquilo que os nossos pais nos delegaram. Que é essa base sólida, que é crer no Senhor Jesus. E entender que é nele que nós temos tudo quanto precisamos. Que é na palavra de Deus que nós extraímos todo o conhecimento que necessitamos para viver uma vida santa, dentro de casa, dentro do nosso casamento. Então nós nos inspiramos nesses bons exemplos do passado e nós entendemos que não é a cultura e nem o que o mundo diz que ditam os costumes, e sim a palavra de Deus. Então nós olhamos esses influências da internet, as revistas, as novelas, o que quer que esteja tentando cooptar o coração, que esteja tentando cooptar a nossa mente, tentando cooptar a nossa atenção, e nós nos viramos para a palavra de Deus. E nós nos viramos para os bons exemplos. E nós nos lembramos que temos Deus. E o mundo não sabe de nada. E é tudo vã filosofia. E é tudo mentira. E é tudo convite da loucura. É tudo povo insensato, que acha que é livre, que acha que sabe, mas na verdade não sabe nada. E já está todo mundo morto. E já está todo mundo no inferno. Ele só não sabe. Porque aqueles que andam no caminho da loucura e no caminho da mentira já estão no mundo dos mortos. Mas aqueles que escutam o chamado da sabedoria, esses encontram vida. E nós precisamos ser esses que escutam o chamado da sabedoria, que escutam a voz do nosso Salvador e andam no caminho reto. E entendem que nós precisamos ter santidade dentro de casa, santidade no lar, para manter esses casamentos que duram. Bons casamentos, eles também são baseados em admiração mútua, em honra, em cumplicidade. Sara chamava Abraão de Senhor por respeito e não por submissão cega. Ela respeitava seu marido, admirava seu marido. Ela tinha consideração por ele, como mulher santa, mulher crente, que sabe o seu lugar e respeita o seu marido. Nossas mulheres hoje devem seguir o exemplo de Sara: respeito, admiração. Respeitar o homem que Deus te deu, admirá-lo. Não é colocar ele para baixo, não é ter dedo que aponta e julga o tempo todo. Isso só quer destruir, e é sempre palavra de desonra, de destruição. Sempre não presta, sempre não vale, sempre foi errado. E a gente começa a ter palavra de bênção e ministrar bênção dentro de casa. Glória a Deus. E você glorifica o Senhor. E o marido é a mesma coisa. E para de falar mal, e para de comparar, e para de achar que a do outro é mais bonita, que a do outro é mais elegante, que a do outro trata melhor. Deus te deu essa, e é com essa que a gente vai até o fim. E nós vamos aprendendo, acertando os ponteiros. Nem tudo é perfeito, na verdade nada é perfeito, mas a gente melhora, a gente avança, a gente conserta, a gente olha para quem sabe mais que a gente e aprende, e o casamento vai melhorando. A gente vai glorificando o nome do nosso Deus dentro do nosso lar. Só que aí, a última coisa que a gente precisa entender e aprender com esse texto, para a gente ter esse namoro que dura para sempre, é que o amor se fortalece quando o marido cumpre o seu papel espiritual. Maridos, com vocês agora. Olha o que o versículo 7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O verdadeiro crente é visto dentro de casa. O homem que teme ao Senhor honra ao Senhor dentro do lar.
O homem de verdade é um homem de verdade dentro de casa. Ele não é o mais rico, ele não é o mais forte, ele não é o que tem mais mulheres, ele não é o que tem mais poder, ele é aquele que honra a sua própria esposa. O verdadeiro crente é aquele que honra a sua mulher. Para quê? Para que quando a gente levantar nossa voz em oração, as orações não parem no tempo, porque o Senhor vê no detalhe, e o Senhor vê o que ninguém vê. Então a gente chega na igreja, eu não sei se o pastor Marinho contou, não sei se eu posso contar, pastor, o segredo da igreja, que o pastor Marinho ungiu com um óleo pentecostal a calçada dessa igreja. E quando você entra nessa igreja, você não sabe, irmão, mas seu marido virou o homem mais crente dessa terra, um homem santo que dá glória. Só não rodopia porque a gente é presbiteriano, só não fala em línguas porque a gente mantém a postura e dá glória, você sabe? Glória a Deus. Mas esse homem aí, ele é crente, não é? Você olha para o lado, é um crente. Mas aí quando pisa na calçada para lá, se a gente não vigiar, a gente vira o próprio demônio, o próprio Satanás. É uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora. E que o Senhor nos livre disso. E que o Senhor nos dê uma única cara, sem máscara, uma fé não fingida. Gente que ama o Senhor o tempo todo, dentro do lar, dentro da igreja e dentro de casa. Oi, pastor, desculpa. Tem um centro espírita ali na frente. Ah, tem? Se atravessar a rua. Tá vendo? Não pode, gente. A gente é crente e permanece aqui dentro. Ele vai lá buscar isso aqui para cá. Nós vamos fazer evangelismo e libertação. Libertar do engano, do jugo de Satanás. Em que o terreno de macumba não vá para a nossa casa. Ele fique lá, que o diabo carrega. E nós andamos com Deus. Firme na fé, firmado na rocha, amando o Senhor Jesus, honrando a sua esposa, sendo homem, honrando suas causas. Como os antigos falam, e eu antigo também, e falo junto. Honra suas causas. Seja homem, e homem crente, que ama o Senhor. E para concluir, eu queria que você abrisse comigo o texto de Salmo, número 87. Salmo de número 87. Abre comigo na sua Bíblia, por favor. Salmo 87. Eu falei sobre a nossa verdadeira cidadania. Eu falei que a nossa cidadania é a Jerusalém Celestial. Que a gente tem que demonstrar que nós somos de lá. Que nós temos que demonstrar a nossa verdadeira cultura, a nossa verdadeira cidadania, o nosso verdadeiro lugar de origem. Que nós não somos desse mundo. Nós só estamos passando, só estamos peregrinando. Mas olha o que o salmista diz, lá no Salmo 87. Ele diz assim: fundada por ele, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. A fonte do nosso casamento é o Senhor. Sabe por quê? Porque na sua certidão de nascimento está escrito assim: ó, este nasceu na Jerusalém Celestial. Não importa o seu passado, não importa de onde você veio, não importa quem é a sua família, o que importa é que foi o próprio Deus quem disse: este nasceu lá, e nós nascemos lá, na Jerusalém Celestial, que está reservada para nós, um povo santo, comprado por preço, e que vive essa cultura aqui e agora, dentro da nossa casa, nos nossos casamentos, amando o Senhor e nos lembrando que todas as nossas fontes estão no nosso Deus. Um casamento que dura, um namoro que permanece, tem a sua fonte no próprio Deus, e essa fonte é eterna, jamais seca, jamais fica escassa, ela transborda, ela nos dá essa abundância, e estaremos nele para toda a eternidade, no nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Agarra com sua esposa, com seu marido, peça ao Senhor para derramar graça sobre sua vida, que
possamos entender e aprender com o Senhor a viver esse casamento que glorifica o nome dEle. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque aprendemos com o Senhor que nós temos lugar. Muito obrigado porque o Senhor nos comprou por preço. O preço foi o sangue do Seu Filho derramado naquela cruz. Muito obrigado porque fomos o Seu povo. Somos o Seu povo, separados desde a fundação do mundo. Obrigado, Deus, porque casamento nasceu no coração do Senhor, no plano do Senhor. E nós estamos aqui entregando os nossos casamentos em Tuas mãos, clamando, Deus, que a fonte dos nossos lares esteja no Senhor. Deus, que essa graça que abunda, que transborda, alcance a casa de cada um dos meus irmãos aqui agora, e que possamos aprender no Senhor, na Tua palavra, viver essa vida que glorifica o Teu nome, e que agora, até o Senhor voltar para nos buscar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, professor. Que bênção, né? Quer convidar os irmãos a ficarem em pé, nós vamos receber uma bênção aqui agora e depois nós vamos descer, vamos lá para o salão social lá no fundo, onde nós iremos jantar. Tá? Vamos então receber a bênção do Senhor. E agora, meus amados e queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos os casais aqui, hoje e para todo sempre. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe